para esse jovem que está começando, eu diria, se você há 5 anos atrás tivesse investido apenas R$1.000, em apenas 5 anos você teria acumulado a estratégia de carteira previdenciária. E a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente porque é comprovada. Fez você ter essa ideia de seguir esse caminho? A gente acompanha as redes sociais, você é bem autêntica, sincera, fala o que você pensa. O que te fez fazer isso, tentar deixar esse legado legal para essa geração? Eu sempre soube que eu iria trabalhar com ações. Não sabia o que, enfim, mas sabia que eu ia trabalhar nesse mundo, né? Sempre me encantei muito por esse ambiente de bolsa, aquelas luzinhas piscando na tela, né? Sempre acompanhei meu pai, há muitos anos investidor, minha mãe também trabalhava em corretora, parou de trabalhar para cuidar de mim, enfim. E tudo começou, na verdade, em 2008. Eu tinha 14 anos, meu pai falou assim pra mim: legal, você quer uma mesada? Eu pedia mesada todo dia. Adolescente, né? Só pede. E aí meu pai virou e falou: bom, seguinte, você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar e essa empresa, essa carteira vai te pagar o equivalente a mais ou menos R$300 por mês. Tá bom pra você? Pô, tá excelente. R$300, quem tinha 14 anos na época, era um dinheirão, né? E aí ele começou a me mostrar devagarinho que se eu pegasse, não precisa pegar os R$300 todo, né? Mas parte desse dinheiro, se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, eu ia ter 301. Nossa, mas pai, R$1 só a mais? O que eu faço com R$1? Não, mas se você investir 301, no próximo trimestre, você vai ter 310. Veja só, você não ganhou mais você ganhou mais R$9. Então, ali eu aprendi 2 lições muito valiosas. Né? Não sabia que estava aprendendo sobre isso, mas é o juro composto, né? Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável, né? E quando você pega a fórmula do valor futuro, né, incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o n, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto ele é a 8ª maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber o meu dividendo no final do mês. Então, quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe? Intuitivamente. Então, aí meu pai sempre falava: o que você acha mais interessante? Você ter que ir todo dia para um posto de gasolina, ter funcionário, dor de cabeça, margem apertada, você ser dona de um posto de gasolina, ou você ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina Ipiranga do país? Fantástico. Você vê que isso vem de casa, né? Não tem jeito. Educação é muito isso, né? Não, eu achei interessante o que a Luiz comentou, porque as pessoas iniciantes, eles falam: mas eu vou começar com R$200? R$200 vai render tão pouco. Foi o que a Luiz falou. E as pessoas precisam, os jovens investidores que estão entrando agora, enxergar a questão do quê? Dos juros compostos. Porque vai se multiplicando. E é aí que faz a diferença lá no futuro. Luiz, se você estivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que está começando a investir, você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele está começando, né? Eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira. Porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, é muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização. O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. É muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria: se você há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$1.000, e aí todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa que tem suas receitas corrigidas pela inflação, então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$30.800 em patrimônio, sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos. Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí
de 30 mil reais. Isso na poupança jamais seria. Jamais. Infelizmente, jamais seria possível, né? E o que eu acho bacana que você tá falando, por exemplo, eu tenho 500 reais, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles 100 reais eu prefiro ir num restaurante. E o que eu vejo em você e também no seu pai? Vocês não são de ostentar. E isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa fixação por ostentação, né? Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing, né? Custa muito caro você fazer isso muito cedo. Para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio assim significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Diferente. Então, eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes e você também não valoriza muito, né? Então, ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar, correr atrás, fazer o que você ama. Então, a gente sempre viveu muito confortavelmente e muito disso tem a ver com a história humilde dele. Cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né? A minha avó veio da Espanha, imigrante, uma mão na frente e outra atrás, comeu comida do lixo para que ele pudesse comer comida fresca. Então, algumas histórias assim que ele conta, sabe? Como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini se seu primeiro banho quente foi aos 10 anos? É bonito saber essa história do Barsi, porque isso serve de lição de casa, né? Que nem nossos pais também. Meu pai veio de Portugal também sem nada, né? A gente vê as histórias antigas e isso faz muito, muito parte da formação, da mentalidade, né? Porque o que eu vejo hoje? Assim, eu acho muito bonito você falar isso e ver que vocês são de uma maneira simples, né? Assim, talvez tenham conforto, né, e tudo. Sim. Porque as pessoas estão, na minha visão, ficando muito frustradas na internet. Porque elas veem aquelas coisas muito irreais. Sabe, o fulano anda com tal carro, tal carro. E quando a gente vê, você vê que aquela pessoa não deixou de investir o dinheiro dela, de fazer exatamente o que você falou, de ganhar no futuro muito mais. E aí sim ela ter o conforto, ou enfim, ostentar, né, do que passar isso antes, na frente. E eu acho que conforto é você poder dormir à noite sabendo que você não tem boleto pra pagar, você não deve o cartão de crédito. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem, tá cheio de dívida, você vai deitar à noite, você com você mesmo, e vai sofrer. Luiz, qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, vocês focam mais nos dividendos? Vocês buscam empresas também mais de crescimento? Qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, muito simples, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS. Né? Então, essa filosofia ela foi criada lá na década de 70 e a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente porque é comprovada. Né? E resultados, eles vêm com o tempo. Quanta gente, ao longo desses 50 anos, não acendeu e, de repente, sumiu novamente. Né? E o Barsi, não, tá aí consistentemente há 51 anos. Mas assim, você é focada nessa estratégia, ou seja, carteira de dividendos ou não? Você tem aquelas ações, por exemplo, que você fala, não, essa aqui eu acho que pode ter um crescimento ou não? Sua estratégia é mais só dividendos? Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. E aqui existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, poucas empresas não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento. Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. E esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo. Ele é o dividendo perene, sustentável. Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, que tem a taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões, certo? Você já tem uma receita ali previsível garantida e corrigida pelos próximos 30 anos. Então, não tem. É mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem
tanto investimento assim para realizar, é só um CAPEX ali de manutenção, e o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então, depende do perfil da empresa, né? Então, eu acho que, independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.